torna visível e ativo o layer casca com espessura. Por que o casca com espessura? Porque ele ainda é um elemento realmente curvilíneo. Tá? Esse daqui, ó, ele já está triangulado, certo? Mas o que acontece? Lá no processo de criação daquele edifício facetado, a gente criou no início um volume inicial, que foi muito útil lá no ArchiCAD para fazer operações com sólidos, podendo usar a interseção. Aqui a gente não fez isso, a gente fez o caminho contrário. A gente partiu direto para a envoltória, uma envoltória aberta e que não tem um volume sólido. Tá? Então o que eu posso fazer? Como é que eu posso criar, a partir desse objeto aqui, dessa envoltória, um volume sólido que eu possa utilizar lá no ArchiCAD? Como isso aqui já está facetado e eu quero o volume suave, eu vou vir aqui e vou tornar ativo e visível casca com espessura, esconder o layer casca sem espessura, e como eu não tenho mais uma casca sem espessura curvilínea, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma. Como é que eu faço isso? Eu vou ver de baixo, estou vendo de baixo, tá vendo? Certo? E eu vou derivar uma face a face inferior. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, onde eu tinha lá Unfold Project, eu tenho também derivar face, derive face. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, vou pressionar a tecla Shift. Como ele não interpreta isso como sendo uma única face, eu tenho que clicar em cada uma delas. Por exemplo, essa daqui, essa, todas elas, tá? Até chegar lá no final, aqui, ó. Tá? Então selecionei por debaixo todas as faces internas. Ok? Lá na palheta do Options, eu tenho selecionado Join Selected Faces. O que ele está dizendo? Para juntar, unir as faces selecionadas num único objeto. Posso fotografar? É uma coleção de carinhas estranhas. Tá? Vou clicar em qualquer lugar. Soltei o Shift. Ok? Então agora eu tenho de novo uma superfície curvilínea, mas sem espessura. Tá? E eu vou criar um layer, mais um layer, que eu vou chamar de... Poderia ser volume inicial, mas não é, né? Não foi o volume que a gente fez no começo. Vou dar um outro nome. Volume do espaço interno. Volume do espaço interno. Que eu vou usar lá no ArchiCAD para fazer operações com sólidos. Ok? E aí eu vou transferir para esse layer esse novo objeto, tá? Vou fazer com que esse layer seja o layer corrente e vou também recuperar essa casca com espessura usando o Unghost, mas vou esconder o seu respectivo layer, tá? Vou ficar só com a superfície, lá a superfície que é sem espessura. Ok?
E agora nós vamos criar esse volume, vamos transformar isso aqui num volume. Como que eu posso fazer isso? Eu vou selecionar aqui, ó, o comando derive segments, derivar segmentos. Vou ver o que eu tenho lá em Tool Options. Eu vou pedir aqui, ó, para cada segmento resultante ser mantido como um objeto separado, tá? Que segmentos me interessam? Esse das bordas inferiores, por exemplo, aqui, ó, e aqui, e esses das aberturas frontal e posterior. Então vamos lá, eu vou pressionar a tecla Shift, vou segurar ela o tempo inteiro e vou clicar nessa, assim por diante, até completar a face frontal. Certo? As das bordas inferiores, as duas. Vou soltar o Shift temporariamente, vou pressionar o Ctrl e vou dar um giro para ver desse lado daqui, ó. Vou pressionar Shift novamente e continuar selecionando. Pronto. Soltei a tecla Shift. E agora eu vou clicar no espaço vazio. Ele faz uma perguntinha, diz que são mais de 20 objetos. Vou dizer OK. E lá eu tenho então a marcação das bordas. Veja bem, aqui embaixo eu posso criar um fechamento na face inferior. Se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui em Vector Line, ou melhor dizendo, Line, ou Inline, neste Line eu vou fazer o seguinte. Oi? Tá, vou fazer o contrário antes. Vou fazer o seguinte, vou fazer as laterais primeiro. Vou fazer... quando eu tenho aqui line, eu vou tirar o insert. Sem insert e sem join. Tá? Para que ele não fique confuso em saber se vai unir com esse ou com esse. Tá? Então, vou fazer em 2 passos. Daqui até aqui. E lá do outro lado também. Lá do outro lado também. Aqui, ó. Criei uma linha para ligar daqui até aqui. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Colocar numa maneira que fique mais legível. Assim, ó. Que menos passível de confusão. Vou pressionar ESC para aceitar. E agora eu vou usar um comando que eu encontro aqui, ó, que eu junto linhas. Tá? Eu junto linhas aqui nessa barrinha Edit, de editar. Eu vou selecionar o comando Join, unir, que é para unir linhas, que é diferente desse daqui, união, tá? Unir linhas. E aí eu vou pressionar a tecla Shift e segurar. E vou selecionar todas as arestas. Inclusive a de baixo.
Selecionei todas, soltei o Shift e agora clico na área de trabalho. Tá? Uma figura fechada, onde as linhas estão unidas, necessariamente resulta numa figura bidimensional, um polígono irregular, mas planar. Vou fazer isso lá do outro lado. Olha a minha tosse de novo. Vou repetir o processo. Eu estou com o Join ainda selecionado. Então, Shift. Selecionando todas as arestas. Inclusive a de baixo. E quando chegar aqui eu vou soltar o Shift e vou clicar na área de trabalho. Beleza? Sim ou não? Vocês pararam? Continuaram, né? Tá. Então, olha só. A parte de baixo. Para que não haja interferência dessas duas faces que eu criei, eu vou momentaneamente aplicar um Ghost nelas. Aqui, ó. Aqui tem o Ghost e o Anti-Ghost. Tá? Ghostbusters. Você assistiu o filme? Qual versão? A enésima? 24ª? 25ª? Eu sou do tempo da número 1, cara. Aquela do cinema, a tela não é panorâmica ainda, viu? Olha só. Então eu vou temporariamente transformar esse aqui em Ghost, esse aqui também em Ghost. Tá? Só para não interferir na seleção dos vértices que tem em comum com a base. Aí eu vou aqui, ó, usar novamente a linha bidimensional, só que agora eu vou pedir Insert e Join. Tá? Ok? E vou começar, por exemplo, por aqui, ó. Vou clicar aqui. E lá na outra extremidade. Certo? Tá. Repetindo. Eu vou clicar aqui, ó, para unir daqui. Ah, sim. Júlia. Aqui em Tool Options, ó. Insert e Join ativados. Tá? Aí eu vou fazer a união, só que essa linha vai ser a linha da base. Vou pegar daqui até aqui. Tá? Tá, agora deu certo. Da vez passada eu tinha feito errado. Olha só. Então ele já uniu esses três segmentos. Eu vou pressionar ESC e vou fazer lá do outro lado. Se precisar, eu chego bem pertinho. Tá? Daqui. Até essa daqui, ó. Tá vendo? Fechou, né? Deu coloração, até a coloração errada, né? A gente corrige isso. Vou lá e jogo esse daqui, ó. Tá? Vou pressionar ESC, vou dar um Unghost naquelas faces que eu temporariamente transformei em Ghost, essa daqui, e aquela de lá, certo? E também agora a casca curvilínea. Tá. Isso já é um sólido? Não. Por que não? Por que que não é um sólido ainda? Se você for ver, com
a setinha, esse aqui é um elemento, esse aqui é outro elemento, tá? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 elementos contando com o fundo. O que eu vou fazer para emendá-los? Torná-los um só objeto? Eu vou usar o stitch. O que significa stitch? Costurar. Tá? Então vamos fazer tudo uma vez só. Selecionei aqui, ó, em Modify, Stitch. Vou começar pela parte de cima, pressionar Shift, vou selecionar esse elemento aqui, todo curvilíneo, essa face frontal aqui, vou dar um giro e vou selecionar essa face frontal daqui e a parte de baixo. E aí eu vou soltar o Shift e vou clicar na área de trabalho. Tá? Se eu for lá na setinha, clicar com o botão da direita, Info, eu tenho um sólido agora. Ok? Eu tenho um sólido. Que significa que esse sólido eu posso usar lá no ArchiCAD para fazer as operações de sólidos. Vou fechar essas barrinhas que eu não vou usar mais elas. Tá, vou criar ainda um elemento aqui que eu vou chamar de laje de piso. Para isso vou criar um layer com o mesmo nome. Vou chamar de laje de piso. E eu vou criar ele a partir dos fundos desse daqui, ó. Tá? Com que? Eu posso criar aqui como a extrusão derivativa. Ok? Se eu clicar aqui embaixo, ele vai criar uma laje para mim. Eu vou dizer que não é tanto assim, eu vou dizer que é 0,15. Tá? E aí eu tenho essa laje de piso. Pressiono ESC, tenho lá a laje de piso. Vou esconder a laje de piso aqui, o layer, né? Vou torná-lo invisível. E vou jogar lá, tá? Então tenho lá já os elementos que eu preciso. Pois bem. Agora nós estamos em condições de enviar isso para o ArchiCAD. O que mais que eu vou precisar aqui? Tá, eu vou momentaneamente tornar visível, ou corrente, desculpa, o layer laje de piso e vou esconder o volume. Tá? Só para ver com clareza o que eu preciso. O que eu preciso? O que eu quero levar lá para o ArchiCAD? O plano de corte? Não. O plano de corte vai ficar por aqui. A estrutura com espessura? Sim. Tá? A vedação externa? Na realidade, eu vou querer levar a casca com espessura. Ok? Vamos supor que eu queira levar também o terreno. Levar o terreno. Tá? Só que o meu terreno, ele está se sobrepondo à laje de piso, né? Então eu vou descer com ele em 15 centímetros aqui, ó. Eu vou usar Move, sem copiar.
perpendicular ao plano de referência, perpendicular to reference plane, tá? Vou descer com ele 15, 0,15, tá? Então, isso é tudo que eu preciso, mais ou menos. Eu preciso levar também o volume que eu acabei de criar, certo? Que ele é de visualização temporária. Então, eu vou ativar aqui a visualização volume do espaço interno, tá? E vou deixar o resto aqui. Eu não quero o resto, não quero os perfis sem espessura, a vedação externa sem espessura também não quero, né? Não quero planos de corte, não quero perfis originais, não quero casca sem espessura triangulada, nada disso. Eu quero só casca com espessura, o terreno, a estrutura com espessura, o volume do espaço interno e a laje de piso. Então eu vou lá agora, vou salvar o meu arquivo aqui no próprio FormZ. Vou vir aqui em File, Export, 3ds. O que foi? Não está aparecendo mais nada, eu acho O que aconteceu hoje? não está aparecendo os terrenos, não está aparecendo as estruturas. Você apagou eles? Nem eu. Tá, peraí, olha só. Então vamos salvar lá como 3ds. Tá? Em 3ds, aqui, ó, já está selecionado. Antes de salvar, eu vou ver o que tem aqui configurado em opções. Tá? Abre essa janela. Eu tenho que me certificar de algumas coisas aqui. Por exemplo, aqui eu não posso mexer. Eu só tenho a opção facetado. Aqui em cima, vou deixar do jeito que está, sem tirar nem pôr, tá? Vou me certificar de que aqui está selecionado Visible Layers Only. Somente os layers visíveis. Vou me certificar de que isso aqui não está selecionado. Isso aqui é uma fonte de problema. Se você selecionar Picket Object Only, seu arquivo vai ficar vazio, porque você não selecionou nada. Tá? Ele não vai gerar um arquivo vazio. Tá? Aqui eu vou deixar ativado Fix Smooth Shading, corrigir o sombreamento suave, e vou deixar ticado também Texture, de texturas. Ok? Vou clicar em OK e vou pedir para salvar com o nome que você quiser aqui. Tá? Estou salvando lá na minha área de trabalho com esse nome aqui. Tá? Vai demorar um pouquinho, alguns segundos. Aí eu vou fechar o FormZ. Tá quase acabando, tá, pessoal? Fechar o FormZ. Vou abrir um arquivo. Vou abrir o ArchiCAD, um arquivo em branco, um novo arquivo. Tá? Quando chegar nessa janela aqui, eu vou clicar em novo. Novo de novo. E aí eu vou importar aquele arquivo usando menu arquivo, interoperabilidade,
3D Studio, importar 3ds como objeto GDL. Vai abrir essa janela, ele vai me perguntar onde que está. Eu vou dizer que é esse arquivo aqui, ó. Vou clicar em abrir. Ele me faz lá um preview de quais seriam as dimensões totais desse objeto. Vou deixar aqui ativado forçar a suavidade, que é a mesma coisa que a gente fez lá no FormZig, só que estava em inglês. Utilizar canal alfa de textura, ok, vou clicar aqui. Tá, ele disse que criou o objeto, está na biblioteca. Eu vou lá na cadeirinha, no objeto, vou clicar 2 vezes. Ele me mostra lá onde que está. Tá? Vou clicar em ok. E eu vou inserir ele, digamos que por aqui. Vocês vão ver que ele é muito grande, em função do tamanho do terreno que eu especifiquei. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas linhas de elevação. Vou excluir o objeto. E vou mover essas linhas de elevação lá para mais perto. Mais ou menos assim, ó. E vou ajustar elas. Pressiona ESC. Vou pegar essa daqui, ó. Vou colocá-la um pouquinho para cá. E essa daqui, ó, vou colocar mais ou menos aqui assim. Tá? Vou estender a pontinha dessas outras guias usando aqui o alongar. Alongar até aqui. Vou alongar esse aqui também até essa posição daqui. Vou fazê-las convergirem. A mesma coisa com essa daqui. Então eu tenho aí mais ou menos razoáveis linhas de elevação. Ok? Tá, agora eu vou selecionar o objeto, só o objeto. E perceba como é que eu fiz para não selecionar as linhas de elevação. Eu tracei a janela aqui, ó. Tá? Ele seleciona todo o objeto, eu vou clicar no botãozinho preto deles, botão da direita, e vou pedir converter seleção em Morph. Tá? Ele vai dizer que algumas coisas vão ser apagadas, os originais, né? Vou clicar OK. E eu tenho lá o objeto já convertido para Morph. Algumas coisas que não estavam visíveis antes, agora são visíveis. Ok? Se eu selecionar esse objeto, novamente, eu posso ainda desagrupar. Eu vou vir aqui em edição, agrupamento, desfazer grupo. Vou ver lá em 3D tudo, né? Aqui no 3D, perspectiva cônica genérica, clica 2 vezes. Vou mudar meu ponto de vista aqui, ó. Mais ou menos assim, como eu estava vendo lá no FormZig. Uma vista um pouco mais aérea, um pouquinho mais de controle, não é? E aí eu vou editar algumas texturas. Mas antes disso eu vou separar isso em layers apropriados. Tá? Por exemplo, eu vou criar Ctrl L, vou criar uma série de layers aqui, ó. Eu vou criar um layer que eu vou chamar de 001. Vou botar tudo na mesma pasta. Terreno. Vou criar mais um layer que eu vou chamar de 002. Vedação externa.
Vou criar mais um layer que eu vou chamar de 003 estrutura. E vou criar mais um layer que eu vou chamar de 004 volume de interseção. Ok? Vou fazer. Ok. Tá, vou selecionar o terreno, esse daqui que é um morph, eu vou mudar ele para terreno, tá? Vou abrir o Ctrl L de novo, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. Vou tornar invisíveis vedação externa, estrutura, volume de interseção, ok? Eu esqueci de mais um layer, que é que eu vou dar um nome aqui, ó, 005 laje de piso, ok? Ok, então aí, olha só, eu vou selecionar primeiro, vou selecionar aqui o morph da casca. E o morph da casca eu vou dizer que vai ficar em vedação externa, tá? Esse volume daqui, que é o volume de interseção, volume de interseção, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a estrutura, toda ela, só ela, e vou falar que ela vai, vou dizer que ela vai ficar lá em estrutura propriamente dita, tá? A laje de piso, eu vou dizer que ela vai ficar lá em laje de piso, tá? Agora, vou reativar esses layers um por um, não é? Vou lá em Ctrl L, vou ativar, o terreno está ativado, vou colocar aqui primeiro a estrutura, então tenho lá a estrutura, vou mudar o meu modo de visualização aqui para opções de visualização 3D para sombreado, sombra do sol, ok? Vou mudar essa textura aqui, ó, desse terreno. O terreno, eu vou lá na janela de definições, vou dizer que não é água, vou dizer que é solo, vou dizer também que eu tenho uma textura de naturais, grama verde, ok. E aí eu tenho o sombreamento funcionando direitinho, tá? Aí eu vou ativar mais um layer, que é o layer da vedação externa, tá? Eu tenho ainda um volume de interseção, né? Que eu vou rapidamente utilizar aqui agora da seguinte forma. Vamos supor que eu quisesse criar uma parede aqui, tá? Só que tem o seguinte, essa parede, esse modelo, ele está acima do plano, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl L, vou tornar visível volume de interseção, vou selecionar tudo, e vou descer com esse terreno em 2,15 metros. Aqui, ó, descer até aqui é só 2 metros. Só que tem a espessura da laje também, então eu vou dizer que é 2,15. Tá? E ele desceu lá para baixo. Tá?
Vou desselecionar, vou lá no pavimento térreo, tem umas coisas que não estão aparecendo porque foram criadas depois, nesse modo de visualização, vou ativar todos eles, menos o volume de interseção. E agora eu vou criar uma parede. É rapidinho, pessoal, estou terminando. Rapidinho. Vou criar uma parede. Essa parede vai ser de drywall. Aqui, ó. Drywall. Eu vou dizer que esse drywall é de... esse daqui, tá? E aí, vou clicar em OK. E vou criar uma parede. Que é uma parede, desculpa aqui, ela é desvinculada, não vinculada. E é uma parede que tem 12 metros de altura, porque realmente o tamanho ficou imenso. 12 metros de altura. E vou criar uma parede mais ou menos aqui assim. Tá? Uma parede linear. Vou ver lá no 3D Tudo. Lá eu tenho ela. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou chamar modelagem, operação com sólido. Comando seta. Seleciona a parede. A parede vai ser o alvo. Desseleciona. Esse volume aqui vai ser o operador. Desseleciona. Eu vou pedir como operação a interseção e peço para executar. Tá? Desseleciono e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou Ctrl L, vou esconder o volume de interseção. E lá está a minha parede. Não vai embora. Tá. Por hoje é só, pessoal.